Bom dia, thanks God every day, obrigada a Deus todos os dias, obrigada hoje, quarta-feira, 25 de maio, obrigada. Bom dia, Ivone, bom dia, juntos aqui no Thanks God every day para falar das coisas do alto, para logo cedo nos conectar à verdade da palavra de Deus, né? Vamos então juntas aí para Mateus capítulo 6, versículo 26 e 27. Vamos lá. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Bom dia, Leci, tá boa, minha amiga? Seja bem-vinda. Estamos meditando, né, nas preocupações aqui, citadas aqui em Mateus capítulo 6. É interessante, dentro de todas as preocupações que normalmente nós seres humanos temos, a questão do dinheiro está assim, no topo do topo. Interessante, né? E quem vai se preocupar com o dinheiro, quem está se preocupando, angustiando com o dinheiro, não tem às vezes nem a ver com tanto que ganha. Sempre, ontem eu contei para vocês meu testemunho, né? Que eu tive a primeira crise de ansiedade há quase 30 anos atrás e tive outras. Eu fui diagnosticada com transtorno da ansiedade 2 vezes e as outras vezes eu não fui no médico para saber, né? 2 vezes eu fui e não gostei do diagnóstico. Ontem eu contei o testemunho para vocês. E aí, quando a gente está numa situação muito difícil, ou pode ser com dinheiro, pode ser com casamento, com filho, qualquer coisa assim, né? Eu vi os meus pais passaram uma situação muito dramática, né? Com meu filho, com meu irmão caçula. Meu irmão caçula se envolveu com droga na juventude, né? Então a gente acompanhou de perto, né? Aquela angústia, o que é um pai e uma mãe não dormir de noite, né? Amanheceu o dia, assim, hora dessa, assim, eles estavam acordados ainda porque meu irmão não tinha voltado para casa. Então são situações na vida, hoje, dando o spoiler da história, né, no final, hoje meu irmão tá livre de tudo isso, joelho no chão, né, de pai e de mãe, tá livre de tudo isso, é um homem direito, casado, um profissional respeitado, tá tudo certo, né, já é pai, enfim, mas na época foi muito difícil. Então quando nós estamos vivendo uma situação de família, ou de dinheiro, ou de trabalho, qualquer situação que seja, nós colocamos nisso aí a responsabilidade da nossa ansiedade. E o que eu queria dizer para vocês que na verdade não tem a ver com uma situação em si, tem a ver com o nosso estilo de vida. Então quando o meu estilo de vida, o meu modo de vida não está ajustado ao que está contando aqui em Mateus 6, quando eu não sei não me preocupar com as coisas e confiar na providência, eu vou ficar com ansiedade, com preocupações exageradas e vou dizer que é o marido que está me dando trabalho, é o filho que está me dando trabalho, é o dinheiro que está pouco. Eu fiz isso durante muito tempo, né? E enquanto eu fiquei procurando o culpado da minha ansiedade, eu estava distanciando mais ainda da cura. A cura é reconhecer que na nossa vida só o Senhor é Deus. Ei, Ana, bom dia, minha querida. Quando eu reconheço que só o Senhor é Deus na minha vida, eu começo a ajustar o meu estilo de vida. Jesus, ele é Senhor e Salvador. E nós, que já somos cristãs, né? Tem 3 mulheres de Deus comigo aqui agora nesse início da live. De verdade, 3 mulheres de Deus, né? Nós que somos já cristãs, que temos uma espiritualidade, que temos já uma convivência com o Senhor, nós temos mais facilidade em colocar Jesus no seu lugar de Salvador. Glória a Deus por isso. Ele é suficiente Salvador, nós não precisamos de mais nada, né? Ele é suficiente Salvador na nossa vida, glória a Deus. Mas tem um outro lado da história que nós, na nossa humanidade, nós temos dificuldade de aceitar na prática. Nós aceitamos na cabeça, a gente declara isso, mas na prática nós temos dificuldade de deixar Jesus ser o Senhor. Quando nós temos um Senhor, nós temos alguém que é responsável pelas coisas e nós sabemos que tudo está na mão dele. Ser Senhor significa que eu, como serva, que fui comprada por um alto preço, eu não vou me preocupar com as coisas porque eu tenho um Senhor que resolve.
Bom dia, Lucinéia, seja bem-vinda. Então, na prática, o que é que nós fazemos? Na prática mesmo, nós aceitamos Jesus na boca ali como Senhor e Salvador, mas de verdade nós vivemos como Ele como Salvador, glória a Deus, mas nós não temos muita facilidade de deixar o Senhor Jesus ser Senhor na nossa vida. E aí nós queremos meter a mão. Isso é muito da humanidade, né? Até Abraão fez isso, né? Quando resolveu o problema do filho que não vinha de jeito nenhum. Na ansiedade de Abraão e Sara, falou, ó, Jesus não, né? Deus está demorando demais de resolver essa parada, deixa que a gente mesmo resolve. Pega essa escrava aqui, tem um filho com ela e pronto, a promessa se cumpre, né? Bom dia, Manuela, seja bem-vinda. Que coisa, né? Abraão, o pai da fé, tá? Dá licença, que é o pai da fé, fez um negócio desse. Imagina o que nós não andamos fazendo na nossa vida, né? E realmente nós pegamos as explicações, né? É o marido, é o dinheiro, é a crise, é a pandemia, é não sei o que, e a gente pega várias coisas para explicar o nosso modo de vida errado. Então o que nós precisamos ajustar, nós não precisamos não ter mais problemas, nós precisamos ajustar o nosso modo de viver todos os dias com realidade. Realidade. Eu falo que Jesus é meu Senhor e eu vivo debaixo desse senhorio hoje, neste dia de hoje. Isso é realidade. Isso é um modo de vida. O modo de vida de quem resolveu crer na palavra de Deus. Eu posso ter um modo de vida de quem conhece a palavra, de quem tem até muitas coisas decoradas, e eu impressiono as pessoas porque eu falo bonito, eu falo decorado, eu cito passagens bíblicas, tá tudo certo, é um bom modo de vida. Mas o modo de vida mesmo que o Senhor quer é aquele modo de vida de quem mesmo com a tempestade deita junto com o Senhor e dorme. Porque a gente sabe quem está no controle. Não é fácil. não é fácil. E quando nós vamos deixando esse modo de vida correto, que é o que o Senhor espera de nós, e vamos pegando o modo de vida da correria, porque nós somos levados, impulsionados o tempo todo, né, a viver numa correria sem fim, né? Eu vivi isso tantos anos, hoje que eu consegui desacelerar, eu olho para mim mesma no passado e eu olho para as pessoas que ainda estão nesse modo de vida enlouquecido deste século, né, tão doido, e aí a gente vê que as pessoas muitas vezes não têm tempo de se alimentar direito, não tem tempo de se cuidar, não tem tempo de cuidar da família, não tem tempo, porque a correria ela é muito grande e a ansiedade vai acompanhando. Esse é o desejo do inimigo de Deus, que a gente realmente se perca no meio de tantas demandas. Mas isso não é pro tempo de hoje. Então a gente pensa que ansiedade, essa doideira toda, ela existe porque nós estamos na pós-pandemia, afinal de contas, tá tudo tão complicado pós-pandemia. Só que a palavra que nós estamos lendo, ela foi escrita um pouco antes da pandemia, né? 2000 antes da pandemia. Então não é bem dessa época, é do ser humano. E por que o inimigo de Deus tem especial dedicação em nos deixar ansiosos? Porque quanto mais ansiosos nós estamos, mais longe nós estamos de ter Jesus como Senhor da nossa vida, né? E isso é tão atual, e a gente vê falando aqui como o Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? Então, amor a Mamon, colocar Mamon na nossa vida como Senhor nosso, ao invés do Senhor, né, Jesus. Então, isso parece tão estranho se a gente pensar que isso foi escrito há 2000 anos atrás, mas é uma tendência do ser humano de colocar o dinheiro, né, na frente. O dinheiro determina, não vamos falar sobre o dinheiro depois, mas hoje eu queria, na verdade, dar para vocês umas dicas que funcionou muito para mim em relação à ansiedade. Como eu disse para vocês ontem, eu escolhi não tomar os remédios para ansiedade, mesmo sendo diagnosticado. Foi uma escolha minha, de responsabilidade minha. Ontem eu expliquei por que eu fiz isso e baseado em que eu fiz isso. E enquanto eu esperava a cura, porque eu não queria remediar, eu queria ser curada. Enquanto eu esperava a cura, eu desenvolvi algumas estratégias. Ei, Regina, seja bem-vinda. Eu desenvolvi algumas estratégias, eu quero partilhar com vocês essa estratégia. E aí antes de falar das estratégias, lembrando uma frase que é muito comum, que queria trazer aqui hoje pra gente poder não fazer isso mais, né? A gente fala muito assim, Deus não demora, Deus capricha. Deixa eu te falar, isso é uma ofensa a Deus.
né? Não vamos nunca mais falar essa frase, vamos pensar nessa frase e nós vamos nunca mais falar ela. Deus não demora, Deus capricha. Nós estamos querendo dizer que Deus está demorando para fazer bem feito, para me entregar bem feito. Deus não vive no nosso tempo, Deus não vive no Cronos, que é esse tempo cronológico. Deus vive no Kairos, Ele já fez. E já está tudo feito, já está tudo consumado. André, mas eu não vejo isso ainda. Ei, Fabiana, seja bem-vinda. Eu não vejo isso ainda. Você não recebeu, ou você não viu, ou eu não vi ainda, não recebi ainda, porque eu não estou pronta. Porque às vezes eu estou me debatendo tanto na minha loucura, na minha correria, na minha ansiedade, que eu não estou pronta para receber o que o Senhor já fez. Então o Senhor não está fazendo, não, Ele já fez. Ele não demora para caprichar, Ele não precisa demorar para caprichar. Ele já fez, Ele não vive nesse tempo. Quando o Senhor te dá uma visão, Ele já fez aquilo. Ele só está colocando você para se preparar para receber. É você, eu, nós que estamos no processo. O Senhor não está em nenhum processo. Ele já está desde sempre. É o Alfa e Ômega, é o eu sou, o grande eu sou. Ele não vai fazer nada para nós. Ele já fez todas as coisas, está tudo consumado. Então não vamos falar mais desse negócio de que Deus não demora, Deus capricha. Não, isso não é verdade. Ei, Nilva, seja bem-vinda. Então, enquanto não que Deus está demorando nem caprichando, Deus já fez, mas enquanto nós estamos sendo preparados para acessar o que Deus já fez, então eu desenvolvi nesse período de grande sofrimento por conta da ansiedade. Gente, vocês me veem rindo aqui hoje, mas é sofrimento demais. Só quem já viveu o transtorno da ansiedade generalizada sabe o que é você sofrer por tudo, você amanhecer sofrendo, seu coração acelerar, suadeira, parecendo que você vai infartar. E na verdade não é nada disso, é só uma crise de ansiedade por nada ou por tudo, né? Então é muito complicada a questão da ansiedade. Eu tô falando do transtorno, mas às vezes a maioria das pessoas não tem transtorno, claro que não. Mas vive nessa agonia, nessa angústia da ansiedade sem fim. Fica angustiado por causa do filho, fica angustiado por causa do esposo, fica angustiado porque não tem esposo, fica angustiado por causa do dinheiro, fica angustiado porque tá com medo de perder o dinheiro, fica angustiado o tempo todo nessa ansiedade sem fim. Então eu desenvolvi eu quero dar umas dicas para vocês de coisas que eu desenvolvi dentro da minha rotina para eu me cuidar enquanto eu acessava a cura. Que em Isaías 53 fala que Ele já levou sobre si todas as enfermidades. Então eu já era curada, mas eu não tinha acessado essa cura ainda. Ei, Nádia, seja bem-vinda, amiga. Então, primeira coisa, eu decidi, e aí eu convido todo mundo para fazer o mesmo. Eu decidi cuidar de mim para eu não ter mais crise de ansiedade. Então eu vivia com ansiedade, mas eu não queria mais ter crise de ansiedade, eu não queria ir no topo da ansiedade, eu não queria fazer meu coração enlouquecer lá em cima. Então eu decidi cuidar de mim. É uma decisão, gente, é uma decisão. É igual tomar um remédio. Eu posso tomar aquele remédio ou eu posso não tomar. Eu decido o que eu vou fazer. Eu decidi cuidar de mim para não ter crises tão grandes, tão altas, para não sofrer tanto naquilo que depois era difícil de voltar. Quando eu estava lá no topo era muito difícil de voltar. Então eu decidi. Então decida, se você não decidiu ainda, decida hoje cuidar de você enquanto você fica preparado para receber para acessar o que Deus já fez, o que Jesus já pagou na cruz, né? Então eu decidi sem vitimismo. Ah, que você não tem noção, a dívida que eu tenho, falta de dinheiro que eu tenho, ah, que você não tem noção, o marido que eu tenho, ah, que você não tem noção, o alcoolismo na minha casa, droga na minha casa, você não tem noção. Sem vitimismo, não importa a situação que nós vivamos, Deus é maior do que isso. E pronto, acabou, sem vitimismo, né? Então isso eu decidi na minha vida e fiz isso, né? Outra coisa, eu fiz uma lista, eu refazia essa lista com muita frequência. Essa lista, eram duas listas na verdade. Uma lista das coisas que me faziam bem e me deixava mais tranquila. E uma outra lista, eu fazia de verdade, eu pegava um caderno, eu dividia o caderno assim no meio, isso numa reunião eu comigo mesma, e colocava de um lado as coisas que me faziam mal e do outro lado as coisas que me faziam bem. E eu fazia uma reavaliação. Por que reavaliação? Porque eu fazia isso com frequência. Então eu olhava, olha só, eu me faz bem quando eu tô fazendo tal coisa, eu não tenho feito tal coisa. E é interessante, quando a crise começava a vir, quando eu começava a ficar muito ansiosa, eu começava a fazer tudo que me fazia mal e deixava de fazer tudo que me fazia bem. Por exemplo, atividade física me fazia bem. Aí quando eu ficava com muita ansiedade, eu não fazia atividade física.
É uma coisa muito louca. Eu tava jogando contra mim mesma. É assim que a gente faz na ansiedade. A gente joga contra a gente mesmo. E Jandira, seja bem-vinda. Carla, seja bem-vinda. E aí fazia essa lista com frequência, o que me fazia bem, e eu priorizava na minha agenda. E o que fazia mal às vezes eram pessoas também. Tipo, me afastava de algumas pessoas por algum período porque me fazia mal. Então eu tomava essa decisão por mim mesmo, né? E Socorro, seja bem-vinda. Outra coisa que eu fazia é quando eu olhava para minha alimentação. A alimentação, quanto mais rica em condimentos, quanto mais rica em industrializados, quanto mais fast food, mais ajuda a alimentação, ajuda a piorar a ansiedade. Então eu dava uma olhada na minha alimentação e eu voltava a fazer uma alimentação mais leve, mais natural, uma alimentação que me fizesse bem para ajudar naquele momento de ansiedade. Exercícios físicos, principalmente o aeróbico, ele faz a produção, né, da serotonina e da endorfina. O corpo produz endorfina e serotonina quando você faz um exercício físico mais intenso, aeróbico. Então eu nessa época, eu já não tinha tanta frequência como hoje, é uma coisa que faz parte da minha rotina, mas nessa época eu deixava de fazer o exercício físico. Então aí era uma coisa que estava na minha lista. Então eu me organizava novamente para não deixar de fazer porque me fazia bem. Porque esses dois hormônios, né, não é bem hormônio, né, mas eles ajudam a gente a sentir bem. Então quanto mais eu produzia, meu corpo produzia serotonina e endorfina, eu me sentia bem. E isso combatia um pouco mais a ansiedade, né? Inclusive hoje eu faço treino regular e eu aprendi a fazer treino regular na pandemia dentro de casa. Que é uma estratégia muito bacana. Tá frio, você não quer sair, na correria, você não quer ficar mais tempo dentro de casa. Então eu desenvolvi esse hábito. Eu não tinha hábito nem de treinar, quanto mais treinar dentro de casa. Aí eu comecei a ver algumas coisas, né, em plataforma e tudo assim, gratuito. E hoje eu assino uma plataforma e eu treino todos os dias. E esse treino todos os dias, ele traz esse benefício. Principalmente se for um aeróbicozinho, uns aeróbicozinhos rápidos que faz essa produção de serotonina e de endorfina, e isso ajuda a combater a ansiedade. Vou até deixar aqui embaixo um linkzinho da plataforma que eu uso para vocês conhecerem. Mas tem muita coisa bacana, não tem necessidade da gente, se você não gosta de academia, você ir para academia. Agora se você gosta, faça isso por você, vá para academia. Se você gosta do ar livre, vá para ar livre, faça aquilo, faz parte da sua lista. É cuidar de você, é fazer por você o melhor, principalmente quando você está na ansiedade, né? Outra coisa que eu desenvolvi e fortaleci nessa época foi essa intimidade com o Senhor. É conversar com o Senhor. Teve épocas que era assim, às vezes eu estava com tanta ansiedade, eu estava tão enlouquecida, que eu fazia minha oração, mas a minha oração era tipo, não era do coração. Minha oração era daqui pra cima, né? Era boca e cérebro, né? E eu falava com Deus, e eu me arrumava e ia pra trabalhar. E quando eu chegava no serviço, eu percebia que eu estava mais ansiosa do que quando eu levantei. Eu falei, meu Deus, que tipo de oração foi essa que eu fiz, né? E aí, algumas vezes, eu falava, eu não aceito isso, eu vou pro banheiro. No trabalho já. Eu ia pro banheiro, fechava lá dentro e pra orar. E fazia 2 minutinhos de oração, mas aquela oração verdadeira. Então, intimidade é que traz a paz. É você saber que você está falando com alguém que está te ouvindo. É você saber que você está falando com alguém que ama você e tem interesse direto nos seus problemas. Ah, mas Deus não tem tempo para isso. Que bobagem é essa? Deus também não precisa de tempo, não. As pessoas falam assim, Deus tem muita coisa séria para resolver. Oh, Deus não é gente, não. Deus é Deus, né? Ele não tem esse negócio de ser pequeno, ser grande. Ele fala que entrega para nós os desejos do nosso coração. Ele fala que Ele quer que a nossa alegria seja completa. Pode ser uma bobagem, mas se estiver tirando a minha paz, não é bobagem mais, ele se importa com isso. Então essa intimidade é falar sabendo que vai ser ouvido, é saber que quem está me ouvindo me ama, e saber que quem me ama é Deus. Não é uma pessoa que fica com raivinha porque eu estava afastada, não é alguém que fica pensando se vai priorizar o meu pedido ou o pedido da vizinha, não tem isso, né? Eu estou falando com alguém que é todo poderoso, mas também é todo amoroso. Então essa intimidade também é curadora, você saber que você está sendo ouvido de verdade, né? E uma última coisa que eu queria deixar para vocês é o respirar fundo. Gente, eu duvido mesmo, de verdade, eu falo porque eu falo por mim mesmo, né? Bom dia, Ana Luísa. Muitas vezes eu não queria nem respirar para não... assim, quando você tá ansiosa,
a respiração ela fica mais curta. Se você fizer 10 vezes uma respiração profunda, mesmo assim, ó, é só isso. Respiração é só isso. Se você fizer isso 10 vezes, eu duvido sim, duvido total. Se você não muda a sua energia, se você não muda a sua ansiedade, se você não muda totalmente de dentro para fora, não chega a 10. Certeza absoluta, não precisa de 10. Mas em casos muito graves, respire 10 vezes, né? Então, às vezes, só 5 respirações, 7 respirações, você vai bem fundo. Pronto, você começa a se acalmar. Mas é interessante, quando eu tava naqueles momentos assim de muita ansiedade, eu não queria respirar fundo. Olha só que coisa louca, não queria, e ficava com a respiração ofegante. Quanto mais ofegante a respiração, mais esse processo vai deixando a gente com mais ansiedade. Então a última coisa que eu deixo para vocês aqui é respirar profundamente. Não tem nada que não muda de dentro para fora se você não respirar profundamente. E aí todas as outras coisas que te fazem bem, né? Então, na verdade, nós precisamos dessas estratégias é só para esperar. Para esperar a gente ficar pronto para acessar essa cura maravilhosa. O que Deus tem para nós é a cura perfeita. Ele já levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz pesava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não precisamos e nós não devemos aceitar nem ansiedade e nenhuma outra coisa que nos tire a paz, que nos afaste da vida plena que Deus tem para mim e para você. Amanhã nós vamos falar mais sobre a questão do dinheiro. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser, no Thanks God Every Day.